Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, eu poderia estar dizendo para uma mulher que eu não estupraria porque ela não merece, ou eu poderia estar espalhando boatos sobre livros infantis na internet. Mas não, porque estou aqui para falar dele, daquele que eu não me orgulho de estar falando sobre, mas que suas atitudes acabam nos obrigando a falar de. Dito por uns e nazi por outros, o Mortadela desenrola de hoje e ele, Jair Messias Bolsonaro. Vai! Para quem não sabe, Bolsonaro nasceu em Campinas, São Paulo, onde frequentou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois disso, frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, onde veio a se tornar capitão do Exército. E foi ainda no Exército onde começou aí a ficar conhecido pelos seus feitos. Insatisfeito com os baixos salários, Bolsonaro chamou aí uma repórter da Veja para contar a versão da sua história. Em outubro de 87, a revista publicou matéria em que ele explicava com suas próprias palavras qual era o plano, que se chamava Operação Beco Sem Saída. O plano consistia em explodir diversas bombas em vários quartéis pelo Rio de Janeiro para, nas palavras de Bolsonaro, abre aspas, mostrar a insatisfação com os salários e criar problemas para o ministro Leônidas, que era ministro do Exército na época, e que Bolsonaro já havia xingado ele aí de incompetente e racista. Esse cara aí respeita a hierarquia, né? Procurado pela reportagem, o ministro disse não acreditar na história, pois Bolsonaro mesmo havia escrito um documento em que declarava não ter conhecimento das informações publicadas. Foi quando a revista resolveu publicar aí, pouco tempo depois, um sketch que o Bolsonaro tinha feito aí do plano em que mostrava onde colocaria as bombas. Ele inclusive desenhou o plano, entregou o papel para a repórter, mas depois negou tudo. Não deve dar para ver, mas nesse desenho tem uma bomba aqui na adutora Guandu, que é que abastece o rio de água, ou seja, era realmente um protesto pacífico, né? Nada demais disso. Que imbecil, né, cara? A repórter entregou o material ao ministro, que não gostou nada da história, e abriu um processo contra o Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, por, abre aspas, ter faltado com a honra e com a verdade, fecha aspas. Eu não sou militar, mas sei lá, eu acho que faltar com a honra e com a verdade deve ser uma coisa meio grave, né, pra esses caras. Já sentindo aí que ia ser enxotado do exército, Bolsonaro começou a considerar outras carreiras. Foi quando decidiu se candidatar a vereador pelo Rio de Janeiro, em 1988. E por que, né? Por que ele resolveu ser político, né? Nas suas próprias palavras, abre aspas, devido ao meu passado, minha carreira no exército estava praticamente encerrada, fecha aspas. Com a proposta de representar os interesses da família militar, leia-se garantir pensão daqueles que não trabalham e reclamam daqueles que recebem Bolsa Família, é basicamente isso. Bolsonaro também tinha solução aí para o problema da miséria e da violência urbana, onde defendia aí um rígido controle de natalidade através de um programa de vasectomia e laqueadura de trompas em pessoas de baixa renda. Eu acho que eu já vi essa ideia aí em algum momento na história, mas eu não vou falar para vocês quem foi. E com esse discurso, Bolsonaro conseguiu aí seu eleitorado através do voto principalmente do baixo oficialato e de famílias de militares. Foi quando ele gostou da brincadeira e resolveu ser candidato a deputado federal em 1990 e foi eleito. E aí Bolsonaro entrou para a vida política e nunca mais saiu dela, né? Está hoje no seu 7º mandato e tem feito coisas aí que o deixaram num patamar hoje que é conhecido aí nacionalmente por suas opiniões. E que opiniões são essas, né? Que opiniões são essas? O que Bolsonaro acha da vida? Bolsonaro sofreu aí um processo de cassação de mandato porque estava fazendo palestras pelo Brasil, defendendo a ditadura militar e dizendo que tinha que fechar o Congresso, tinha que fechar a porra toda. Já não gostava muito da regra do jogo, né? Não simpatizava muito com esse negócio de democracia. Mas como todo processo de falta de decoro lá no Congresso, isso não deu em nada e Bolsonaro continuou falando essas coisas. E que também disse que por falta de outro emprego ia tentar a reeleição. É muita sinceridade, né? Muita sinceridade, cara. Durante o governo Fernando Henrique, Bolsonaro disse que a ditadura errou por não ter matado mais gente. Abre aspas, deviam ter sido fuzilados uns 30 mil corruptos, inclusive o presidente Fernando Henrique. Caralho, como é que você fala um negócio desse, cara? Você não devia falar um negócio desse. Falar a favor da ditadura na democracia é democrático. Agora falar da democracia na ditadura eu queria ver, né? A mãe da bota que eu enfiar na sua boca. Bolsonaro também ficou famoso aí quando ele comentou a foto de Fernando Henrique segurando uma bandeira gay, em apoio aí ao casamento gay que estava sendo proposto na época. Bolsonaro simplesmente pegou essa foto, colou várias na porta do seu gabinete e escreveu, eu já sabia. Procurado, coroou sua atitude com a seguinte frase, não vou combater nem discriminar, mas se eu vir 2 homens se beijando na rua, vou bater.
Disseram aí que iam punir ele, mas ficou por isso mesmo aí. Vendo aí que era um bom caminho a se seguir a política, né? Bolsonaro, como defensor da família, trouxe quem pra política, né? Sua própria família. Dos 5 filhos que o Bolsonaro tem, 3 são políticos também. O caçula, Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo Rio de Janeiro, através do nome do pai, Carlos Bolsonaro conseguiu se eleger aí. Foi o vereador mais jovem da história do Brasil a ser eleito. Olha aí que bonito, né? Na época, Carlos deu uma entrevista para uma revista em que disse, abre aspas, falarei com meu pai antes de tomar qualquer decisão, fecha aspas. E olha que interessante, ele se elegeu com a mesma proposta aí da primeira proposta de quando o Bolsonaro tinha sido eleito. Era aquele projeto aí de fazer vasectomia e laqueadura em moradores de rua, que virou até uma PEC aí, que o Bolsonaro aí propôs e que o filho aí pegou o embalo e também começou a defender essa parada aí. Carlos Bolsonaro, que está no 4º mandato aí, fica fazendo basicamente a mesma coisa que o pai, o mesmo tipo de discurso, aquela coisa toda. E tem outro pimpolho aí, Eduardo Bolsonaro, que é esse cara aí que gosta de tirar selfie no espelho com arma na cintura. Ele trabalhou como escrivão aí da Polícia Federal e que depois aí resolveu entrar pra política também, porque viu que esse negócio na família dá certo. Eduardo, que é a favor da redução da maioridade penal, entre outros, teve ajuda aí do Marco Feliciano em São Paulo para se eleger como deputado federal pelo Partido Social Cristão. Ferrenho opositor aí do Estatuto do Desarmamento, Eduardo foi visto aí na manifestação pelo impeachment portando uma arma. Porque, sei lá, nunca se sabe se você pode encontrar um Bolsonaro pela rua. Temos aí o outro filho dele, né, que é o Flávio Bolsonaro, esse rapaz aí bonito aí na foto, que está no seu 4º mandato como deputado estadual pelo PP no Rio de Janeiro, já defendeu a ditadura publicamente e a redução da maioridade penal, e que conseguiu suspender aí a lei de cotas em 2009 no Rio de Janeiro, depois de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque, sei lá, cotas é o que gera preconceito. E além de tudo isso, condecorou o Olavo de Carvalho com a medalha Tiradentes, que é a maior condecoração da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei porque ele fez isso com o meu dinheiro. Eu não autorizei ele a fazer medalha para Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é aquele astrólogo aí que dizem por aí que ele é filósofo e saca pra caceta de política, que falou que o Obama é comunista também. E pra você que achava aí que o PT tinha aparelhado o Estado, não, você estava enganado. Quem aparelhou o Estado foi a família Bolsonaro. Porque além de ter quase todos os filhos aí na política, Bolsonaro também conseguiu eleger a ex-mulher Rogéria Bolsonaro em 94 como vereadora do Rio de Janeiro. Mas que dizem por aí, parece que depois de um tempo se aborreceu com ela porque ela já não estava mais consultando ele para tomar as decisões, votar os projetos, etc. Então ele proibiu aí ela de usar o sobrenome dele e aí ela não conseguiu mais se eleger por nada. Em matéria da Folha de São Paulo, em 2007, Bolsonaro também foi denunciado como um dos políticos que empregavam parentes, ou o bom e velho nepotismo dos coronéis. 2 rapazes aí de sobrenome Siqueira Vale foram identificados aí como parentes do deputado, que confirmou aí sua reportagem, mas não disse qual era o parentesco. Talvez, quem sabe aí sejam seus genros, né? Bolsonaro ficou bastante famoso aí por suas posições em relação à causa gay. Para o deputado, os gays aí estão tentando corromper os valores tradicionais da família e implantar uma ditadura gay, em que todo mundo vai ter que ser gay. Se você vê gay na televisão, você vai ser gay. Se você vê gay na novela, você vai ser gay. Enfim, o mundo aí é um risco, né? Você pode se tornar gay a qualquer momento, cara. Uma de suas maiores lutas aí tem sido contra o chamado kit gay, que seriam aí cartilhas para a educação sexual de crianças, de respeito aí às opções sexuais LGBT. Foi quando Bolsonaro começou a se aproximar aí da bancada evangélica, né? Tá aí Marco Feliciano e ele, a Comissão de Direitos Humanos, onde desempenhou um papel forte contra a implantação da ditadura gay. Ah! Mito, mito, mito. Tá aí Bolsonaro, né, junto com Malafaia e outros pastores evangélicos defendendo a família, ou na verdade a família que eles acham que é a família e negam todas as outras famílias o direito de serem chamados de família. Malafaia, inclusive, que realizou o 3º casamento de Bolsonaro, né? Divórcio também é um importante valor da família tradicional brasileira. É sempre bom se ter um pastor aí pra reavivar os laços matrimoniais, que são muito importantes, só entre homem e mulher. Homem com homem, mulher com mulher, não pode, mas 3º casamento pode. Junto aí com seus amigos evangélicos, Bolsonaro defendeu com muita propriedade a sua causa. Como a gente pode ver, ele segurando um cartaz na Comissão de Direitos Humanos que diz: queimar rosca todo dia. Não sei se ele tá falando de alguém ou se ele tá propondo alguma coisa para alguém, mas enfim, isso sim que é um bom argumento. Bolsonaro e sua trupe também são ferrenhos adversários aí do governo do PT. Esse governo comunista aí que adora doutrinar nossas crianças para se tornarem gays. Aí Bolsonaro com seu filho enchendo um pichuleco, né, mostrando aí toda a sua desenvoltura no debate público sobre
sobre as questões políticas do nosso país. Mas Bolsonaro também tem ótima relação com seus colegas deputados. Em 2003, numa discussão aí no Congresso, empurrou a deputada Maria do Rosário do PT e chamou ela de vagabunda na frente das câmeras, além de ter dito que não a estupraria porque ela não merece. Coisa que voltou a fazer aí em 2014, o que lhe rendeu um processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, que acabou não dando em nada por conta de falta de prazo da comissão lá que ia apurar o caso. Coisas de um Congresso que não é cheio de velhos brancos, héteros machistas do caralho. Bolsonaro que também disse aí que as mulheres deveriam receber menos salário porque afinal de contas elas são seres que engravidam, né? Ainda não sei qual é a lógica disso. Bolsonaro que também arrumou confusão aí numa vez que a Comissão da Verdade estava visitando uma das instalações do DOI-CODE, da Polícia do Exército. E chegou lá falando que queria entrar também para ver se os caras estavam fazendo lá proselitismo político. Porque afinal de contas, investigar crimes da ditadura seria aí revanchismo, como diz aí o nobre deputado. Mas Bolsonaro também gosta de pescar nas horas vagas, né? E aí temos uma história interessante. Em 2012, Bolsonaro foi multado em R$10 mil pelo IBAMA por ter sido pego pescando numa estação ecológica em Angra, onde ele tem uma casa. Bolsonaro não gostou de ter o seu lazer interrompido e entrou com mandado de segurança para que ele pudesse pescar na região. E que obviamente foi negado aí porque seria basicamente só uma autorização pessoal para ele pescar numa área que não é permitido pescar. Ele ficou putinho com a história e resolveu fazer o quê? Poucos meses depois entregou na Câmara um projeto de decreto que proibia a utilização de arma por fiscais ambientais. Não, isso não é legislar por causa própria, né? Porque afinal de contas o cara que defende que todo cidadão deva andar armado, faz todo sentido aí que ele defenda que funcionários públicos de segurança ambiental não andem armados, né? E como um bom amante da democracia, Bolsonaro também entrou na onda das manifestações e passou a ser visto aí em manifestações pelo impeachment, contra a corrupção, aquelas manifestações em que as pessoas vão tirar selfie com a PM, né? E também com o Bolsonaro, né? Já que ele tá lá. Sendo muito bem recebido por aqueles setores tradicionais aí que vão às ruas pedir esse tipo de coisa, né? E se identifica com algumas ideias dele, principalmente aí a questão do antipetismo. E acabou sendo identificado aí como um dos expoentes aí da chamada direita, né? Bolsonaro que nos seus 25 anos de vida pública conseguiu aprovar apenas um projeto, que é o de tirar um recibo na hora que você vai lá votar na urna eletrônica, que serviria aí para evitar as fraudes eleitorais que, segundo ele, acontecem aí em larga escala no Brasil. E que aí fica a pergunta, né? Dos 16 mandatos aí da família dele, quantos se enquadram nessa regra? E foi assim, repetindo bordões prontos como bandido bom é bandido morto, direitos humanos é coisa de vagabundo, e por todo o conjunto aí de sua obra, Bolsonaro acabou sendo elevado ao status de mito por muitos dos seus fãs. Mito! Isso aí ele sendo recebido no aeroporto em Recife ano passado. Por muita gente legal, muita gente boa, alguns não tão legais assim, como esse cara daqui, ó. Porque são esses caras aí que são os maiores entusiastas das ideias do Bolsonaro. Neonazista, skinhead, esse tipo de coisa aí que acontece quando você não recebe muito carinho na infância, né? Ou as pessoas que consideram Bolsonaro um caçador de comunistas, né? Porque afinal de contas estamos vivendo aí num momento aí chave da Guerra Fria, em que finalmente nós conseguiremos nos livrar aí desses comunistas. Comunistas aí que estão nos aterrorizando até hoje, né? Ah, meu Deus do céu! Porque num país em que discussões políticas se resumem aí a xingar o outro de coxinha e etc, etc, Bolsonaro consegue regimentar uma legião de pessoas do tipo homofóbicos, saudosos da ditadura, a galera da conspiração bolivariana do Foro de São Paulo, a galera que segue Olavo de Carvalho, além dos neonazistas, skinheads e todos esses caras amantes aí da democracia. Mas não é só essa galera altamente politizada que apoia as ideias do Bolsonaro. Boa parte dos que votam em Bolsonaro não são necessariamente fascistas que nem ele, mas simplesmente não se informam muito sobre política, abre lá o Facebook, vê a manchete do G1, vê um meme ali, um outro aqui, e acaba apoiando esse cara porque, sei lá, porque ele já tá lá, ele aparece o tempo todo. Bolsonaro é consequência de uma democracia ainda jovem em desenvolvimento, de um país hipócrita e conservador que se alimenta aí de velhos vícios políticos e velhos moralismos hipócritas, propagando discursos de ódio e mentiras e boatos para se promover. Bolsonaro continua cativando a opinião pública com suas atitudes vistas como corajosas por alguns, mas que na verdade não passam de bravatas contra o Estado Democrático de Direito e discursos de ódio superficiais sobre questões sociais que são importantes numa democracia. É aí onde se encontra o grande paradoxo do fenômeno Bolsonaro, que apesar de declarar o seu desapreço pela democracia,
democracia, consegue crescer justamente por causa dela através do voto. Uma aberração ao regime democrático, mas que só será extirpado das fileiras do nosso sistema político quando nós, como sociedade, decidirmos que esse tipo de opinião não cabe numa democracia. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe aí esse vídeo com aquele seu amigo que fica mandando coisas pra você do Bolsonaro, e aproveite para ficar ligado aqui nos Mortadelas, onde você acompanha aí notícias sobre política nacional, internacional e outros assuntos mais. Então até qualquer hora, um abraço, até mais, adeus.